A entrevista do dia. A nossa entrevista hoje é com o professor Edgar Leonardo para falar sobre os constantes reajustes que estamos tendo na luz, no gás, na gasolina, nos alimentos. Onde é que nós vamos parar? Professor, a que se deve isso? Tem um culpado para isso tudo aí, professor? Vamos lá. Em primeiro lugar, Cristiano, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo aí uma crise hídrica, né? A gente está passando pela pior seca dos últimos 90 anos. Então isso aí é muito sério. Com a seca, o que acontece é que os reservatórios de água, e aí a gente tem que lembrar que hoje a maior parte ainda da energia elétrica produzida e consumida no Brasil, ela depende de energia gerada por hidroelétricas. Claro, isso ao longo dos anos a gente conseguiu outras matrizes, mas a grande parte da energia elétrica brasileira ainda depende de eletricidade gerada por acúmulo de água. Na medida que a gente tem uma seca, o nível dos reservatórios baixa, esse reservatório também tem água que é utilizada para outras coisas, e aí o que acontece é que a gente precisa ligar o quê? As termoelétricas. E aí é onde entra a história da bandeira tarifária, né? O que acontece é que a gente não consegue suprir a demanda de energia elétrica com geração hidroelétrica e a gente vai ter que ligar a termoelétrica. O que é uma termoelétrica para quem está em casa? A termoelétrica, pessoal, é um gerador movido a diesel, né? Então, a gente entra nas bandeiras. Quando a gente está gerando energia elétrica apenas com a eletricidade produzida pelos reservatórios de água, onde tem uma turbina hidrelétrica que gera eletricidade, a gente vai para a tarifa na bandeira verde, onde a gente não tem nenhuma cobrança adicional. Quando a gente tem um reservatório com nível muito baixo, para evitar que ele seque, a gente poupa um pouco a água e usa um pouco a termoelétrica, gera a bandeira amarela. E agora a gente está na bandeira vermelha, ou seja, a gente não tem mais muita água para gastar, a gente tem que usar a termoelétrica, e isso tem um custo mais alto, a gente entra na bandeira vermelha e o resultado é o que a gente está vendo aí. Tudo isso, na verdade, Cristiano, se você for observar, fruto da falta de planejamento. A gente começou a ter problemas com o fornecimento de energia elétrica há 20 anos atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, e, na verdade, a gente não evoluiu muito a ponto de permitir que a gente não precisasse passar por esse problema. Professor Edgar, agora mais duas perguntas ainda com relação a isso. O ministro disse ontem que a gente não corre o risco de racionamento. No seu entendimento, se continuar desse jeito, há um risco de racionamento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda seria sobre energia renovável. A gente tem visto aí muitos investimentos no setor privado, nas energias eólicas e também energia solar. É um modelo que solucionaria o problema, por exemplo, do Brasil com relação à energia? Olha, Cristiano, eu não sou especialista em energia, mas uma coisa é importante. É difícil a gente prever se a gente vai ter racionamento ou não. O fato é que a gente poderia estar realmente muito mais avançado e evitando esse problema. Porque imagine, olha, no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve uma queda expressiva do PIB exatamente por conta do racionamento. Então imagine que indústrias demandam energia elétrica no seu processo produtivo. E se essas indústrias elas não podem usar energia elétrica no volume que precisam, o PIB cai. Se o PIB cai, a gente impacta emprego. Se o emprego cai, a gente impacta a renda. Então a gente tem que entender que é muito sério. Isso é uma condição para que o país possa continuar crescendo e que a gente já passou o tempo de discutir isso. Uma das saídas, sim, é claro que são as energias renováveis, como a gente costuma dizer, que é energia solar, energia eólica. Só que aí tem uma questão, Cristiano. Quando eu tenho um reservatório de água, eu posso controlar a produção de energia elétrica. Vamos lá, vamos tentar explicar. Imagina, Cristiano, que eu tenho em determinado momento do dia um consumo pequeno de energia elétrica. Vamos lá, em torno das 9 até 11 da manhã e até talvez às 16 horas. Por quê? Porque a gente não tem tantas luzes acesas, a gente tem as empresas produzindo, mas as casas estão usando pouca energia elétrica. Então, eu posso ter uma área onde eu tenho um consumo menor de energia. Então, eu posso, na hidroelétrica, naquele momento, diminuir o fluxo de água que passa pelas turbinas. É como se eu fosse fechar uma torneira, Cristiano.
vai passar menos água, vai gerar menos energia e essa energia vai ser distribuída de acordo com a demanda. Mas pode ser que à noite eu tenha uma maior demanda por energia elétrica, porque todas as casas estão funcionando, as faculdades, os colégios com aula, muitas empresas também funcionando, lojas, shoppings, bares, restaurantes, todo mundo consumindo energia elétrica, o consumo de energia elétrica aumenta. Eu posso, naquele horário, abrir mais essa torneirinha, digamos assim, para fazer uma analogia, e produzir mais energia elétrica. Problema, quando eu estou falando de energia solar, quando eu estou falando de energia eólica, embora sejam opções, o que acontece é que eu não tenho como regular a produção de energia solar. Se o dia estiver com bastante sol, eu vou produzir muita energia solar. Se o dia estiver com muito vento, eu vou produzir muita energia derivada do vento, né? E derivada da energia solar. Claro que isso, combinado com a energia produzida pela hidrelétrica, eu posso, naquele dia que tem bastante sol, tentar gastar menos água. É uma opção. E isso aconteceu, né? A gente tinha 90% do consumo há 20 anos atrás vinha de eletricidade produzida por elétrica. Isso caiu hoje para um número aí entre 70% e 80%. Isso é nível Brasil, né? Sim, determinadas regiões tem diferença. Então, isso ajuda, claro, ajuda bastante, mas a gente precisa ainda evoluir muito. A gente precisaria, de fato, criar condições para que as pessoas tivessem um custo mais baixo para aquisição, por exemplo, de soluções residenciais para energia solar, a gente tivesse mais facilidade burocrática. Quem já tentou colocar em casa sabe disso, sabe que a burocracia é muito grande, as empresas que trabalham nessa área passam um sufoco tremendo para conseguir organizar, junto com as companhias de eletricidade do Brasil todo, a adequação, digamos assim, da instalação às normas para que a pessoa possa ter o retorno necessário. Os custos, os investimentos iniciais para esse tipo de solução ainda são distantes da maior parte da população, porque é caro ainda. Isso poderia ter sido pensado, sim, como uma solução há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás, para que a gente pudesse minimizar o problema da gente hoje, Cristiano. A gente está pagando o preço nesse sentido da falta de planejamento. Muito bem. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o economista, doutor Edgar Leonardo. Vamos falar ainda sobre altas, saindo da questão da energia, que a gente tem observado no Brasil, é claro, uma politização terrível de todas as questões, inclusive a econômica, né? Por exemplo, os aumentos do gás, do combustível, da energia, opositores ao governo culpam o governo federal, quem é governo culpa os estaduais, mas de fato, por exemplo, em alguns estados o combustível já chega a R$7. Aqui em Pernambuco já há algumas cidades que vendem a mais de R$100 o combustível. De quem é a culpa, se é que há um culpado, e é óbvio que há, professor, com relação a esses constantes aumentos? O senhor poderia explicar melhor como funciona isso? Cristiano, a gente tem também aí um rol de elementos envolvidos no aumento do preço dos combustíveis de maneira geral, né? Vamos lá, por partes. Primeiro, a gente tem um ponto aí importante, que é o seguinte: o real desvalorizou-se perante o dólar. Isso é um fato, né? No começo desse distanciamento, o que aconteceu foi o dólar ganhando força, né? Então, o dólar é que estava se valorizando. Na sequência, além do dólar continuar se valorizando, porque é uma moeda forte, em tempos de crise as pessoas recorrem a uma moeda forte para aportar seus recursos. Do outro lado, o real foi perdendo valor. Não só porque a gente começou a baixar a taxa de juros e a gente começou a perder uma série de investimentos aqui que migraram para dólar, mas também por conta de problemas internos da própria economia, que acabou criando alguma tensão no mercado e a nossa moeda perdeu posições. Isso distancia na hora que a gente tem o poder de compra para comprar uma commodity que tem seu preço em dólar. Minha moeda agora vale menos. Por outro lado, você também tem uma modificação no próprio preço do petróleo. O petróleo subiu de preço, se você olhar do ano passado para cá, tá? O petróleo se valorizou, inclusive se valorizou por conta da própria OPEP. Para quem não sabe o que é a OPEP, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, diante da queda de preço do petróleo do ano passado, lembre que ano passado, em abril, maio, o combustível estava bem barato. Por quê? Porque o mundo todo parou, e o mundo todo parou de utilizar petróleo, parou de utilizar gasolina, porque a gente ficou todo mundo em casa.
E aí você não tinha mais nem onde estocar combustível, o preço baixou para tentar que as pessoas consumissem. E a OPEP, ela então controlou a oferta. O que foi que ela fez? Ela cortou a produção mundial, ela diminuiu a quantidade de petróleo no mundo para fazer o preço subir. Então imagina que você combina uma situação dessa com agora a retomada da movimentação da economia em todo o mundo. Então você tem um preço em dólar que sobe, uma moeda desvalorizada diante do dólar na medida que a gente vai comprar. Aí algumas pessoas vão dizer, mas espera aí, e por que a Petrobras não vende mais barato no Brasil? Olha, tem que lembrar que a Petrobras, embora seja uma empresa estatal, ela é uma empresa que tem capital aberto, ela tem ações negociadas em bolsa. E se eu quero comprar, o petróleo, porque diga-se de passagem, é importante salientar, né? A gente diz, olha, nós somos completamente independentes na produção de petróleo. Eu vi pessoas, inclusive, do setor falando isso. Mas o petróleo é uma commodity. Se eu tenho um produto que eu posso vender a 10 e eu vendo a 5, eu estou perdendo 5. Isso desvaloriza. E foi o que aconteceu no passado recente. No passado recente, a gente segurou o preço do combustível por questões políticas e o resultado disso foi que a Petrobras perdeu o valor de mercado. Imagine que você está investindo na Petrobras, comprou ações da Petrobras e não é só o rico milionário que compra ações da Petrobras. A gente precisa entender isso. Muito aposentado, que é, por exemplo, tem seus aportes em fundos ou que faz parte de organizações grandes, tipo Banco do Brasil, Correios, a própria Petrobras, o fundo que vai prover o recurso para a sua aposentadoria investe, por exemplo, em uma Petrobras e vai perder dinheiro, né? Então, isso não é interessante. O que acontece também é que a gente tem uma política da Petrobras que poderia, de fato, ser mais transparente para que a gente pudesse entender melhor isso aí. E ainda em outro ponto, a gente tem um ponto que não mudou, porque a tributação, a princípio, não mudou, mas talvez fosse a hora da gente realmente discutir a tributação no país. Porque a gente, de fato, tem uma tributação pesada em todos os níveis de consumo, não só em combustível, mas em combustível também. Com um detalhe que quando o combustível aumenta, ele impacta a inflação em todo o resto, porque o trabalhador usa combustível para se deslocar, a mercadoria usa combustível para se deslocar, a matéria-prima usa combustível para se deslocar. Então, quando o combustível aumenta, Cristiano, a gente acaba tendo uma repercussão no processo inflacionário do país como um todo. Sempre que questionado, o presidente Jair Bolsonaro atribui esses aumentos constantes ao fato de os governos estaduais estarem cobrando uma taxa alta do ICMS. Ele chega a afirmar, inclusive, que alguns dos impostos federais foram zerados. Ele tem razão quando diz isso? De fato, esse aumento também é impulsionado por esse ICMS? Os estados teriam como renunciar a essa receita? Olha, aí tem uma questão que é dupla, né? Não houve uma modificação, né, Cristiano? Então, o ICMS de hoje é o ICMS que a gente tinha no ano passado. Uhum. Então, não foi o ICMS que causou o aumento. Nesse sentido, há um recurso de retórica do presidente ao tentar responder dessa forma. Por outro lado, ele não está completamente errado, na medida em que, se a gente for observar, né, o ICMS tem um peso tremendo no preço final dos combustíveis. Porque você imagine, e aí eu vou para quem está em casa tentar exemplificar, imagine que você tem um ICMS, tá certo, de 30%, hipoteticamente, tá certo? E você tem a gasolina a R$1. Então o governo do estado recebe 30 centavos, ok? Uhum. Se o preço da gasolina subir para R$10, o governo do estado passa a ganhar R$3. Então, na verdade, para os governos estaduais, sim, uma arrecadação que, além de pesar muito no bolso do trabalhador que paga a gasolina, é um aumento importante. Quanto mais sobe o combustível, mais significativa é a arrecadação. Então, já é uma coisa que eu defendo há muito tempo. Há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, eu escrevi, inclusive, um artigo onde eu comentava dizendo exatamente que e a gente não estava passando por essa discussão. Uhum. Né? Eu escrevia dizendo que talvez não só o ICMS, que eu sou a favor de que a gente tenha uma modificação, uma reforma tributária, para a gente não pesar tanto no consumo. Para você ter uma ideia, no arroz que está tão caro, 40% do preço do arroz são impostos, Cristiano. Então, a gente repensar os impostos que incidem sobre consumo, baixando esses impostos. E aí envolveria o ICMS do combustível também. E aí eu falava até a possibilidade da gente ter um gatilho que
que reduzisse o percentual disso. Porque quando o combustível aumenta, a arrecadação dos estados relativa a ICMS aumenta e aumenta de uma forma considerável, né? O mais importante e que a gente, pelo menos até agora, não encontra o caminho, é de frear esses aumentos. Há uma perspectiva de que continue subindo esses preços ou o senhor acha que já atingimos um teto aí? Não. A perspectiva é que continue subindo, porque você tem elementos internacionais que pressionam dessa forma, né? Então, você tem o real ainda desvalorizado, a gente precisaria melhorar um pouco e fortalecer mais. Talvez aconteça aí com a elevação da Selic aqui para responder à inflação, uma dinâmica aí na direção de trazer um pouco investimentos que venham procurar uma taxa de remuneração mais alta aqui no país e melhore a relação aí entre real e dólar. Isso vai fazer com que a gente tenha mais poder de compra na moeda nacional e aí melhore esse impacto. Mas, a princípio, o processo inflacionário, ele também deve continuar um pouco, né? E ele também, diga-se de passagem, o processo inflacionário tem acontecido nesse momento, infelizmente, no mundo todo, como uma resposta exatamente à pandemia. Então, a gente tem uma retomada econômica, uma dinâmica na economia, um aumento de demanda, mas a gente falou, por exemplo, da estiagem no Brasil, mas o Brasil, além de estiagem, o Brasil teve também geada. Então, a gente teve fora do Brasil também estiagem, a gente teve cheias fora do Brasil, enchentes. Então, a gente está tendo um processo conturbado do ponto de vista global, principalmente com questões de clima, que devem ainda ampliar o processo inflacionário. Uhum. Roberto da Bela Vista participa com a gente perguntando o seguinte: o preço do petróleo é estabelecido em forma de cartel pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso influencia na alta dos combustíveis? Muito. Ele está certíssimo, né? Você vê que você está com uma audiência extremamente qualificada, viu, Cristiano? Coisa Porque boa. é exatamente isso. Uhum. Coisa boa. Explique melhor para a gente, professor, como ela influencia. Olha, imagina que você tem os principais países produtores de petróleo. Então, você tem a Arábia Saudita, você tem Kuwait, você tem Iraque, você tem Irã, né? Você tem esses países que produzem petróleo e eles têm a OPEP, que é a organização desses países. É como se fosse uma associação desses países, tá certo, Cristiano? Uhum. Que envolvem também ainda Venezuela e Rússia. Esses países têm praticamente toda a sua receita, todo o seu PIB, Sim. oriundo da venda de um só produto, que é petróleo. Ok? Então, se o petróleo ficar barato, os sheiks lá, eles não vão ter a receita que querem, não vão ter o dinheiro que querem, porque eles são os donos do petróleo. Sim. Então, eles sempre controlam a oferta de petróleo. O petróleo eu posso escolher que volume de produção eu vou produzir. Então, eles simplesmente tentam e fazem um acordo. Olha, para os próximos anos, vamos produzir petróleo no volume de tanto. E eles sabem, por estimativa, que o mundo vai demandar, o mundo vai ter a intenção de consumir tantos milhões de litros. E eles produzem um pouco abaixo para manter o produto mais caro. É como se eu fosse, junto com você, nós dois fôssemos os únicos fornecedores de farinha aí para a feira, tá certo? E a gente fizesse um acordo. Olha, Cristiano, olha, Edgar, o pessoal está querendo comprar toda semana 100 quilos. Vamos fazer o seguinte, vamos levar só 80, que a gente vende um pouquinho mais caro e o povo vai precisar correr para comprar mesmo assim, porque senão vai faltar farinha. É um grande acordo que eles fazem, como o teu ouvinte acabou de colocar, e acabam sim controlando a produção mundial. E o mundo não tem muito o que fazer, porque a gente já viu isso acontecer nos anos 70 com a crise do petróleo, né? Eles têm um controle, são eles os grandes produtores. O que a gente pode fazer é correr na outra direção, que foi o que o Brasil fez nos anos 70, quando a gente começou a trabalhar dentro da possibilidade de utilizar o que a gente já tem hoje como realidade, que é o projeto do Proálcool, a gente utilizar carros movidos a etanol. Isso é uma outra discussão, inclusive. Rapaz, já foi-se embora 20 minutos de entrevista e a gente ainda nem chegou nos alimentos. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai dividir em duas partes e eu vou combinar com o senhor para saber se amanhã ou ainda essa semana a gente volta a falar sobre outros aumentos, porque a gente falou de energia e combustível, mas, por exemplo, a carne, o gás de cozinha, os alimentos também subiram e isso é uma espécie de cadeia, não é, professor? Com certeza. Está tudo envolvido e a gente está tendo aí um processo inflacionário de alimentos ainda. Pronto, aí o professor Edgar Leonardo conversando com a gente. Vamos ao comercial e eu volto já já.